Bom, vamos avançando. Seção 3.2. Nessa seção 3.2 a gente vai receber ou vai ver como é que quais são as regras para a derivada do produto e a derivada do quociente, tá? Bom, a gente viu na seção anterior que a derivada de uma soma de funções é a soma das suas respectivas derivadas. Você, antes de estudar a seção 3.2, você poderia tentar dizer que a derivada de um produto é o produto das derivadas das duas funções envolvidas, né? Não vai ser. Veja um exemplo que isso dá errado. Pega uma função linear f de x igual a x e uma outra função quadrática, y igual a x quadrado, ou gx igual a x ao quadrado. Quando você considera a função produto, né, você vai multiplicar x por x quadrado. A sua função produto é x ao cubo, certo? Vou mudar a tela aqui. Qual é a derivada da sua função linear x? A regra é 1. Né? A derivada de x cai 1, fica x elevado a 0, é 1. E a derivada g', derivada de x quadrado, 2x. Então, quando você pensa em fazer a derivada do produto, você vai ter que calcular a derivada do x ao cubo. A derivada do x ao cubo é 3x quadrado. Mas quanto dá a multiplicação das duas derivadas? Dá 1 vezes 2x, vai dar 2x. Então, está claro que a derivada do produto não é o produto das derivadas? Está claro? Muito bem. Poderíamos tentar? Não. Então, isso é fake news. A derivada de um produto não é o produto das derivadas. Tá certo? Não é. Vamos ver a regra qual é. Existe um teoreminha, né? Essa regra aí é demonstrável, um teorema, regra do produto, que diz o seguinte: se a f e a g são diferenciáveis ou são deriváveis, então a derivada, veja aí na notação de Leibniz aí, ó, a derivada do produto é igual a derivada da primeira função vezes a segunda mais primeira função vezes a derivada da segunda. Então é como se fosse tipo uma distributividade com a soma ali, né? Ó, derivada da primeira vezes a segunda mais conserva a primeira e deriva a segunda. Eu tenho que fazer as duas derivadas, mas eu tenho que fazer essas multiplicações com f de x e com g de x. Ok? Em outra notação, na notação de Newton, se você gostar mais da notação de Newton, você pode fazer esse resuminho aí, ó. Abre parênteses, né? Fg', ou seja, derivada de f vezes g. Derivada do f vezes g é f'g mais fg'. Deriva o primeiro, multiplica pelo segundo, mais conserva o primeiro e deriva o segundo. Ou, para ter uma sonoridade um pouquinho mais fácil, em vez de fg, as letras u e v são mais sonoras, né? A derivada de u vezes v, olha como é que você lê com a sonoridade, fica fácil para você decorar essa regra aqui, ó. Derivada de u vezes v, u'(v) mais uv'. U'(v) mais uv'. E você repete umas 200 vezes isso aí, que você decorou. Mas essa é a regra do produto, então é um teorema que a gente vai usar como ferramenta para o nosso cálculo, tá? Então, primeiro exemplo, se você precisar calcular a derivada da função x vezes ax, você vê a função é um produto, né? Aí, nesse exemplo, o autor ainda pede assim, ó, determine a expressão da primeira derivada, fx, investiga as derivadas de ordem superior e determine uma expressão para a enésima derivada de ordem n, genérica, para essa função x. Porque vai acontecer um padrão aí. Quer ver qual é o padrão que vai aparecer? Vamos usar a nossa regra do produto. Bom, muito bem. Derivada de x vezes ax, deriva o primeiro vezes o segundo, mais copia o primeiro e deriva o segundo. Derivada do x, 1. A derivada do eax é uma outra regra, é o eax. Então eu fico com eax mais x vezes ax como resposta da f', né? Da primeira derivada. Coloquei ax em evidência. 1 mais x que multiplica ax. Certo? Vamos pegar essa derivada aqui e calcular na derivada de ordem 2. Copiamos aqui, vamos calcular a derivada de ordem 2. Está escrito como produto, né? Por isso que eu fatorei já no finalzinho da outra tela. Derivada do 1 mais x vezes ax
mais copia 1 mais x, derivada do EAX. Ora, derivada do polinômio, 0 mais 1, vezes o EAX. 1 mais x que multiplica a derivada da exponencial EAX, a própria EAX. Então, você vai ter EAX, 1 mais x multiplicando EAX, coloca em evidência EAX, vai ter 1 mais x, 2 mais x, que multiplica EAX. Essa é a derivada de ordem 2. Quer calcular a derivada de ordem 3 para ver o padrão? Calcula. Olha lá. Vou derivar 2 mais x que multiplica EAX. Derivado do primeiro vezes segundo, mais primeiro vezes derivado do segundo. Tá ali. Usando as regras, derivado do polinômio, né? Derivado do 2 é 0, derivado do x é 1, vezes o EAX. 2 mais x, derivado do EAX é o próprio EAX. 1 mais 2 mais x em evidência, multiplicando EAX, né? Perdão, falei errado, né? EAX em evidência, que multiplica 1 mais 2 mais x, ou seja, 3 mais x. Essa é a expressão da terceira derivada. Quer mais uma? Derivada de ordem 4 vai dar 4 mais x vezes o EAX. Legal, né? A derivada de ordem 5 vai dar 5 mais x vezes o EAX. Então, a derivada de ordem n vai dar n mais x vezes EAX. Ok? Tudo isso usando a regra do produto. Segundo, calcula a derivada dessa função aí, f de t igual a raiz quadrada de t vezes a mais bt. A e b são números, né? A variável é t. Ora, estou vendo um produto ali. Então, vou derivar o produto. Na hora de derivar o produto, essa é aquela regra, né? U' vezes v, mais vu vezes v'. Derivada da variável t elevado a meio. Vocês vão usar muito isso aqui. Derivada de raiz quadrada de x, derivada de raiz quadrada de t. X elevado a meio. Cai o meio, fica x elevado a meio menos 1. Menos meio. Então, no total, essa derivada aí é 1 sobre 2 raiz de x. 1 sobre 2 raiz de t, dependendo da letra que você está usando como variável. Certo? Então, já estou pondo direto aqui, porque vai aparecer muito isso aí. Derivada da raiz quadrada de t, 1 sobre 2 raiz de t. Vezes o parênteses, mais raiz de t, que multiplica a derivada do polinômio lá. Derivada do a, 0. Derivada do b vezes t, b. Pronto. Só fazer a multiplicação. Aí eu fiz coloquei no mesmo denominador, que é 2 raiz de t, e escrevi a expressão. Regra do produto. Considere f de x igual a raiz de x vezes uma g de x desconhecida. Eu não conheço quem é essa g de x. Mas, olha, o autor me diz que o g, a função g, na abscissa 4 vale 2. E ele está me dando também como informação que a derivada da g nessa abscissa 4 vale 3. Aí ele me pede, determine f' de 4. Então não adianta eu ficar olhando para essa expressão aí e falar assim, mas eu não sei qual é a expressão da g. A g é um polinômio? G é o quê? Uma função racional? O que é? G é uma função g. E eu tenho duas informações no enunciado. Então eu vou usar a regra do produto escrevendo a letra g para o nome da função. Olha como é que fica. Depois eu vou usar os dados do enunciado. F' fica derivado do primeiro vezes segundo, mais primeiro vezes derivado do segundo. Derivado do raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x, vezes o g. Olha o denominador e o numerador aí da primeira parcela. Mais raiz de x que multiplica dg dx do x. Eu não sei quem é o g, se eu soubesse eu calculava, né? Deixo escrito. Mas veja, lá no enunciado, ele fala assim, o g, ele me pede a derivada em 4. Ele me pede a f' de 4. Aí quando você for colocar 4 no lugar do x, você vai ter que saber o valor do g de 4. E vai ter que saber o valor do g' no 4. Agora volta ao enunciado, foi isso que ele deu. O g de 4 é 2, o g' de 4 é 3. Certo? Então, o g de 4 é 2, estou substituindo ali, e o g' de 4 no colchete é 3. Aí eu faço a minha conta. Aí eu sei que a minha derivada de f na abscissa 4 vale 6,5. Legal, né? Bom, a regra do produto, né? Então, a regra do produto,
Rapidamente aqui, regra do produto, está longe no slide. U' V mais UV'. Ok? U' V mais UV'. Então vamos lá para a regra do quociente. Bom, um aluno mais afoito poderia falar assim: será que a derivada do quociente de duas funções é o quociente das derivadas? Não, não é. Fake news. Não é. Tá? Não adianta. Tem uma regra, nós vamos ver que é um teorema nosso aqui. Não é simplesmente assim, não. Derivar em cima, derivar embaixo, não. Uma regra que é o seguinte, ó. A derivada, se as funções são diferenciáveis, esse é um teorema, a derivada do quociente f de x sobre g de x é uma fração. Olha o numerador. Derivada da primeira função vezes a segunda. Menos, copia a primeira função e deriva a segunda função, que é o denominador, perdão, né? Só que tem um sinal de menos, tá vendo a diferença? Você fala, o numerador é igual à regra do produto. Não, não é igual à regra do produto, não. Tem um sinal de menos aí. A regra do produto tem um sinal de mais. Na regra do quociente, o numerador tem um sinal de menos aí. A subtração das parcelas. Dividido pelo denominador ao quadrado. Tá? Então precisa fazer exercício, precisa decorar essa regra aqui. Não é difícil, não. Mas se você não pratica, se você não usa, você não decora aquilo que você não está usando. Então, eu vou pôr... se puser só as letras F e G e a notação de Newton com linha, você tem essa expressão, né? F'G menos FG' sobre G quadrado. Eu gosto mais de falar com as letras U e V. U, primeira função, numerador, e V, denominador. Aí a sonoridade fica assim, ó. U' V menos UV' sobre V quadrado. Tá certo? Então é diferente da regra do produto. Essa é a regra do quociente. E tem uma justificativa lá no livro que não vamos fazer aqui. Tá? Na videoaula nós não vamos ver. Depois você estuda lá no livro. Vamos praticar o uso dessa regra do quociente. Exemplo 4. Determine a expressão da função derivada x² mais x menos 2 sobre x³ mais 6. Muito bem. Olha o que eu vou olhar. Olha para mim. Quem vai ser o x² mais x menos 2? Quem vai ser o v da minha formulinha lá? x³ mais 6. Ok? Então, eu copiei a minha fórmula aqui, ó. Eu preciso calcular U' menos UV' sobre V quadrado. Então, vamos lá. Qual é a derivada do numerador? 2x mais 1 menos 0. 2x mais 1. E eu vou multiplicar x ao cubo mais 6. Eu apenas vou copiar. Vou pôr um sinal de menos da fórmula. Eu já vou escrever aqui, ó. Tá, ó. Então, ó, derivada do numerador, U', 2x mais 1 menos 0. Ok? V, simplesmente copiamos o V. Menos da fórmula. Escreve o menos da fórmula. Copia o U, x² mais x menos 2. Deriva o denominador. Deriva o V'. Olha a derivada. Vai ser 3x² mais 0. Certo? Sobre denominador ao quadrado. Então eu fiz questão de colocar o 0, claro, depois esse 0 aí você não vai fazer conta. Denominador ao quadrado. Ok? Aí você faz a distributividade, troca o sinal, agrupa mesmo as potências, né? As potências iguais e escreve o resultado final. Tá bom? Então, o uso direto da fórmula. A regra do quociente. U' menos UV' sobre V quadrado. Tem a expressão final. 5. Determine uma equação da reta tangente à curva dada por essa função aqui, que é uma razão da exponencial pelo polinômio 1 mais x². Determine a equação da reta tangente à curva dada por essa expressão aqui no ponto 1e². E², 1, e sobre 2. Né? Se você colocar um x ali, né, o denominador dá 2. Né? Então, 1 e sobre 2 é um ponto desse gráfico. E o autor pede equação da reta tangente. Ora, precisamos calcular a expressão da função derivada e substituir a abscissa 1
na expressão da derivada, para ver o coeficiente angular da reta. Certo? Vamos calcular a derivada e vamos substituir. Vamos calcular a derivada na abscissa 1. Depois eu vou fazer a conta para x igual a 1. Então vamos lá usar a regra do quociente. Está ali no cantinho, ó, linha v menos uv' sobre v quadrado. Bom, u', estou indicando, hein? U' v, copia o denominador, menos da fórmula, u e a x, 1 mais x quadrado, linha, estou só copiando, não estou fazendo derivada ainda, estou só copiando. Então, u' v menos uv' sobre v quadrado. Nos primeiros exercícios você pode fazer como eu estou fazendo aqui. Copia. Agora, na próxima passagem, você vai usar as regras de derivação. Qual é a derivada do EAX? O próprio EAX. Agora eu já estou derivando. Então, EAX vezes o polinômio 1 mais x quadrado menos e elevado a x. Agora eu vou derivar. Derivada do 1, 0. Derivada do x quadrado, 2x. Escrevi 2x. Copiei o denominador. Tá? Não precisa ficar executando a potência quadrática do denominador, não, tá? É perda de tempo. Sempre deixa indicado assim, denominador ao quadrado. Mas faça as contas do numerador. Então aqui eu tenho EAX, que pode ser colocado em evidência, então eu vejo que é o EAX que multiplica um polinômio de grau 2. 1 menos 2x mais x quadrado. Certo? Essa é a expressão y' para qualquer x. O autor quer a equação da reta tangente ao gráfico no ponto de abscissa 1, então agora eu quero calcular o y' de 1. Então eu vou colocar x igual a 1. Y' de 1. Tá, de uma passagem para outra eu estou só identificando que o y', então aquele lá, ó, 1 menos 2x mais x quadrado é 1 menos x ao quadrado. Tá bom? Só identificando. Então agora eu quero y' de 1. Então, quando eu vou calcular y' de 1, numerador dá 0. Denominador dá 4, né? Então, a y' de 1 é 0. Ou seja, a reta que ele quer, a equação da reta tangente, na verdade, é a equação y igual a e sobre 2. Porque o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto 1, e sobre 2, é 0. Então você só vai ter y menos y0 igual a 0. Y menos y0 igual a 0 é y igual ao y0, e quadrado. E tem uma ilustração aqui, né? Não precisaria saber o gráfico. É um exemplo do livro, então ele está ilustrando. Essa conta está certa? Sim, está certo. Se você pegar um plotador de gráfico, você vai ver que a reta que tangencia o gráfico dessa função na abscissa 1 é uma reta horizontal. O limite das retas secantes, né, à direita e à esquerda, tendem a ser essa reta horizontal. Certo? Aqui uma observação, inclusive tem no livro lá. Olha, cuidado, nem sempre você deve usar a regra do quociente assim de início. Assim, tá? Primeiro observe a expressão da função, porque às vezes uma expressão como essa aqui é muito simples de ser derivada. Você não precisa usar a regra do quociente. Veja, 3x² mais 2 raiz de x dividido por x. Vou usar a regra do quociente. Calma. 3x² sobre x, o que é? É 3x. 2 raiz de x dividido por x é 2 vezes x elevado a menos meio. Fica uma raiz quadrada no denominador, que é x elevado a menos meio. Então, você transforma a expressão algébrica da função. Bom, agora fica fácil. Agora não tem que usar a regra do quociente, é só usar a regra do tombo. A derivada do f, né, desse f de x aqui, será 3 mais menos 1 vezes x elevado a menos meio, menos 1, menos 3 meios. Né? Então, antes de usar a regra do quociente, veja se você não tem possibilidade de rearranjar os termos aqui. Se você usar a regra do quociente e manejar a regra do quociente, a resposta vai ser a mesma. Né? Então, vamos em frente aqui.
Em resumo, o que a gente viu, né, na 3.1, na seção 3.1, que é o que vai estar na tabela de derivada, né, na famosa tabela de derivadas, os nossos teoreminhas. Em resumo, derivada de constante igual a zero. Joinha, né? Cadê minha tela? Joinha. Derivada de x a n. Regra do tombo. N, x a n menos 1. Mesmo que o n seja um número real, até sendo irracional, a gente vai poder usar essa regra. Derivada do EAX, o próprio EAX. Derivada de constante vezes função, constante vezes a derivada da função. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada da diferença, diferença das derivadas. Derivada do produto, derivada do produto é um teorema, é outro, não é produto das derivadas, não. F'G mais Fg'. Derivada do quociente, diferente também. F'G menos Fg' sobre G ao quadrado. Bom, então esse é o resumo dos nossos teoremas, da nossa tabela de derivados que a gente pode usar para calcular reta tangente, custo máximo, custo mínimo, lucro máximo, etc. e tal. Nós vamos usar essas regras de derivação. São 8 teoreminhas que estão aí resumidos aqui, né, no nosso resumo. Ok? Aí você dá um print na tela aí, escreve um papelzinho na capa do caderno. Né? Eu vou fornecer a tabela de derivados para vocês. Tá bom? O arquivo já deve estar lá para vocês imprimirem, né? Mas pode anotar essas 8 aí, que são as regras usuais, as mais que a gente mais usa. Então, bola para frente, fazer exercícios, praticar o uso desses teoreminhas aqui, praticar o uso dessas regras de derivação. Nossa, um monte de exercício para você se divertir usando essas regras de derivada aqui. Ok? E a gente faz alguns na aula de exercício. Ok? Obrigado. Então a gente se encontra na aula da seção 3.1.